meu povo, chegamos aqui, a professora Tabita. Eu, professor Jefferson. Para mais uma aula. Eita, professor, essa é a nossa aula 7.1. Caramba, nós estamos andando rápido, tá vendo? Seguindo forte. Seguindo forte. Claro, né? Nossos alunos da NBAZ só tem menina. Segue não, é um termo que o pessoal usa lá no sul, mas eu não vou falar não. Ei, bora! Quer que a menina saia com sangue nos olhos. Ele ficou... Ele era do... Vai. Bora! Joga na tela. Pessoal, a nossa vaquinha tá aqui com a gente, aula 7.1. Vamos falar sobre o conceito... Eu vou postar de azulzinho agora, prof. Pode? Vai lá. Conceito... Tem que apertar... senão ele não... Vamos ver. Conceito de apicultura. O que é apicultura? O que é? Aspectos biológicos da abelha. Essa é aquela aula que a gente enfatiza tanto, né, sobre a questão do biológico, porque normalmente quando a gente fala de criações, para criar, tu tem que conhecer a estrutura e as necessidades do animalzinho. Sim, atendê-los bem, porque eles não estão no ambiente natural deles, né? Sistema de criação. Vocês lembram que a gente falou sobre uma aula sobre os sistemas, aqueles três? E o professor Jefferson destacou bastante. Ele falou, os três são usados para qualquer uma. Agora, qual que vai se encaixar melhor para o que Na apicultura, tem uma mudança de nome. Certo. Mas é três sistemas. Para cada um tem, mas são os três sistemas. Não foge disso. Vamos lá, então. Conceito de apicultura. Você já sabe pela imagem que é apicultura, porque tem gente, professor, que ainda está meio na dúvida. Quando vê um nome, não sabe a que se relaciona, né? A apicultura, nós estamos falando da criação de abelhinhas, tá bom? Tá bom. Então, bora lá para este conceito. O que é, afinal, a apicultura, prof? É a criação de abelhas para a produção de mel, própolis e estabelecer novas colônias. Mas, pessoal, clica mais um. Tem alguma coisa? Tá? Volta. Não. Então, volta. Mas, pessoal, isso é nos livros técnicos, né? Porque o que o livro técnico fala, tá? Vamos avaliar. Lembrei de seu mestrado. O que o livro técnico fala? Fala isso. O animal, produto. Só que não é só isso. A abelha, né, a apicultura, além de criar abelha para produção do mel, do própolis, da geleia real, né, e estabelecer nova colônia, favorece a diversidade de vegetais, propicia que ocorra esse processo de manutenção da flora. Por quê? Porque elas são polinizadores naturais. São componentes importantes dentro dessa dinâmica. Polinizadores. Então, e pessoal, a gente usa esta informação. Qual, professor? A apicultura, a informação de ela ser um polinizador, um importantíssimo polinizador, utiliza isso para produzir a diversificação de mel. Tem mel, Tatá, que é diferente do outro pelo sabor, pelo aroma, pela qualidade dos nutrientes, dependendo qual repasto floral, da onde vem essa matéria-prima que elas tiram. É uma matéria-prima de árvores nativas? É matéria-prima de pomar? Que é totalmente diferente. Então, a apicultura não é só a produção do mel, mas a manutenção da vida vegetal em uma determinada área. Exatamente, respeitando essa dinâmica. Aí, pessoal, na hora de vamos supor, se tiver alguma pergunta sobre isso, então não é só responder daquele jeito, né? Tem que ver um todo. Gente, a apicultura é a atividade, então, dessa criação desse animal, chamado cientificamente de Apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil, da Europa, por imigrantes. Essa questão existem animais que são trazidos e alguns que vêm... outros são nativos. Nativos, que está lá naquela região. E os trazidos, os imigrantes, trazidos pelos imigrantes, vieram acompanhando. Gente, essa questão de... Eu fui lá e peguei. E tem vezes que você vai a uma viagem, vai a uma localidade e você acaba trazendo sem querer.
Aí a gente já tem uma outra, né, abordagem dentro do... O que esse animal vai ser dentro do... Esse animal ou esse micro-organismo vai ser dentro daquela região, né? Vai ser um intruso que pode, né, comprometer uma dinâmica, se tornando até vindo surgir uma outra praga, podemos dizer assim. Mas isso aí é uma outra questão. Eu gostei desse pensamento, né? Essas abelhas foram trazidas mesmo de fora. E quando você pega um exemplar e traz para dentro de uma região, ela vai ter contato com as espécies próximas a ela. E esse contato com essas espécies pode favorecer o melhoramento de gerações futuras. Da abelha. Você está falando de cruzamento? Sim, desta abelha com o nativo. Ah, entendi. E pode propiciar. Então quer dizer que nem todo exemplar que é de uma região e vai para outra pode prejudicar. Quem vai falar isso? Quem vai falar isso? A seleção natural. Sim. Posso fazer um contraponto? Né? Por exemplo, nós podemos ser considerados o quê, Tatá? Eu, você, invasores, estamos prejudicando isso aqui porque nós somos produtos de uma mistura vindo de fora. Vieram portugueses, espanhóis, europeus e pegaram os nativos daqui. Nós somos quem? Somos o produto. E nós estamos destruindo, nós estamos melhorando. Será que está entendendo o parâmetro que eu estou botando? Estou entendendo. Perfeito. Ecologicamente fica como nós? Somos agressores. Bora. Aspectos biológicos das abelhas. Gente, quando a gente fala do aspecto biológico, por que é importante a gente estar enfatizando isso? Porque eu preciso conhecer, né? Delicado. A gente precisa conhecer bem o que esse ser precisa, quais são as necessidades que ele precisa, tanto alimentar quanto no quesito reprodutivo, porque a gente tem que lembrar que cada espécie ele vai ter uma busca, uma procura, algo que ele vai estar usufruindo do ambiente que teria ali no ambiente natural. Agora você está pegando esse animal e tentando adaptar ele, ou criando um ambiente adaptável para a manutenção desse animal ali. Durante as aulas, acho que tem mais 2 aulas, né, professor? Tem, abelhas. Aqui vai ser... perfeito, pessoal. Porque a gente vai falar... é uma aula geral. Depois a gente vai parte a parte, cada etapa do processo de criação. Aqui vai ser uma misturada. Aqui é o geral, vai ver tudo. Depois a gente vai aprofundando. A gente vai falar mais na frente sobre as abelhas ainda, sobre a apicultura. Sim. E aí lá na frente a gente vai entrar nesse detalhe de que existe momento que a população pode aumentar tanto que não vai conseguir estar naquele mesmo lugar. É aquele negócio, né? Você falou, conhecer por quê? Porque as colmeias, a divisão de uma colmeia é feita de forma natural. Né? A formação de colmeias é feita de forma natural. E as abelhas, elas têm posso falar de senso? Não sei. É um senso de hierarquia muito grande. Respeito. Isso é conhecer. Conhecer a abelha, a dinâmica dela. A gente não sabia que ela tinha um senso de hierarquia. Como ocorre a divisão natural? Porque quando você bota ela num sistema de produção, quem faz isso é você. Elas não não é que elas não desenvolvem, a gente não deixa chegar à etapa delas mesmas para realizar a divisão. Senão você perde. Então é a gente que provoca a divisão Elas perdem? Não perdem. A gente não deixa chegar no ponto de elas terem. A gente se intromete. Antes da formação. Por isso que a gente tem que conhecer. A gente sabe que tem uma colmeia. Essa colmeia tem população de abelhas. Essa população, ela se divide para formar nova colmeia, novas etapas. Tem uma dinâmica para isso acontecer. Só que quando você bota ela
essa dinâmica é natural. Quando você coloca ela em um sistema de criação, de produção, você não pode chegar ao ponto de acontecer isso. Então você interfere, você provoca, você antecipa. Porque dessa forma você antecipa que elas, ao invés de acontecer aquela guerrinha que a gente vai ver que vai ter, e elas forem buscar outro, você já deixa o outro aqui e provoca. Você que divide. Então você não deixa ela chegar ao ponto de ter esse clímax, né? Esse clímax de ir. Antes, você faz ela dar a geleia real para outra se transformar. Não naturalmente. Então, porque você controla. Então, a gente tem que conhecer a dinâmica dela, o comportamento, para saber a hora certa de interferir ou de favorecer, estimular mais a produção. Como assim, professor? Primeiro, eu estou falando, mas vai tentar falar. A gente vai pular alguns slides, tá? Por exemplo, determinada é igual gado. Vou botar um. Por que ele fala gado? Porque gado já é um trabalho. Ele foi o primeiro a entrar, né? Sim. Eu tenho essa colmeia. Naturalmente, eu tenho essa colmeia, eu tenho essa colmeia, eu tenho essa colmeia. A e B e C. Cada colmeia tem uma quantidade de produção de mel diferente. Tem como. Isso é a genética delas, professor? Claro que em ambientes diferentes, tá? Não no mesmo ambiente, na caixinha. Eu coloquei uma colmeia aqui, outra aqui. A, B, C. Mas não, vamos supor, eu tenho um setor de apicultura com 10 caixas. Certo. 10. Aí numa região. Aí depois de 500 metros, eu tenho mais outra. Então são apiculturas diferentes. Eu tenho uma produção aqui, outra produção ali. E é a mesma espécie. E elas têm um raio de ação de voo igual. Não tem essa produção igual. A forma natural. Tem como equalizar? É o que eu estou falando. Tem vaca que eu falo assim, ó, vendo aquela vaca ali, ela vai dar tantos litros de leite igual a mãe dela. Menor ela não dá, mas ela vai dar igual. Tem como fazer isso com a abelha? Tem. Potencializar. Isso que é sistema de criação. Porque na natureza não tem isso, não tem uma regularidade. A mesma espécie. A gente vai fazendo as manipulações para que atenda às necessidades também. Isso, da demanda. Senão você porque você, às vezes, um determinado setor, como da apicultura, melífero, pode ir por água abaixo. Porque a exigência do mercado em querer mais, o produtor não consegue. Então, o produtor tem a oferta, tem que ter um material. Se não tiver, vai perdendo espaço. Então, a gente tem que fazer o quê? Potencializar aquela capacidade de produção de mel. Tem como? Tem. Então, por isso que é importante conhecer, para saber aonde interferir. Essa palavra interferir não é pro lado ruim. Sim. Interferir em quê? Interferir em quê? Interferir saber dividir. Em que momento certo? Em que momento certo? E interferir, potencializar o aumento. Isso é uma forma de interferência. A gente está falando de produção, né? Em um enxame existem 3 tipos de indivíduos, nós já sabemos, a gente vai só lembrar aqui, porque dentro da biologia você já vê isso, né? A gente tem aí a rainha, nós temos o zangão e aí temos a operária. Lá na aula de biologia a gente viu que o zangão aí, ele é produto de um processo reprodutivo chamado de partenogênese, lembram? Pois é, olha só a diferença de tamanho desses animais. Olha o abdômen da rainha, né? Diferença aí para a operária, tá bom? Então, cada um deles, como o professor Jefferson já destacou, eles vivem em sociedade, então eles têm uma hierarquia nas atividades, cada um desempenha um papel dentro dessa sociedade. Seria tão bom se nós... Tão bom o quê? Nada. Se formos assim... Sua criação tem a finalidade de produzir mel, pólen, apícola, própolis, falar em própolis tem que comprar. Geleia real, cera, o que, menino? Apitoxina. Apitoxina. Apitoxina ou apotoxina. Veneno das abelhas para uso medicinal. E o mais importante, contribuir com o aumento da produção agrícola por meio de quê? Da polinização. Então, nós temos aí a abelha como um agente produtor de vários tipos de produtos, né? Mas um ser vivo, biológico, que vai também, para que ele faça essas produções todas, ele tem que ser alimentar. E aí a gente tem uma
também uma diversidade de espécies nossas nativas que têm a floração vegetal, que tem as suas florações em períodos distintos. Isso também é muito maravilhoso, né? Porque você vê essa atividade delas acentuando-se em um determinado período, que é o período de floração de algumas espécies, e as espécies elas não entram todas, né? Obviamente que aí quando a criação você vai meio que também manipular essa questão, né? Porque, exemplo, Tata, a abelha na questão ambiental, ela fica naquele determinado setor ali, né? Então, se matar aquele setor, matar a vegetação, ela pode migrar, só que a migração dela tem muitas perdas de população. Sim. Mas então, uma das questões para poder aumentar essa produção é a apicultura transitória. Você leva a abelha para caixinhas, né? Diferentes repastos florais. Isso. Não ela, porque elas têm o habitat delas. Né? A abelha tem um raio de voo, ela não passa aquele raio. Mas, para que eu alcance um produto melífero volumoso, eu transporto elas. Se nessa região não tem... Para que a produção continue. Exatamente. Perfeito, prof. E as abelhas africanas? Olha só. O resultado desse cruzamento natural, aquilo que você estava falando lá no início, né? Esse cruzamento entre as abelhas naturais e as europeias deu como origem às essas africanas. No Brasil é conhecido como abelhas africanizadas. Acredito eu que não tem uma comparação com a outra, né? Não tem a outra. Mas ela deve ser maior, né, prof? Elas são maiores. Mais escuras mesmo, como está na imagem? Agora, o que me fez lembrar, né, em relação a essa diversidade, ela é boa. Mas essa diversidade nos trouxe, né? Não é a culpa da abelha. Sim. Tá lá no ambiente, a gente só vai descobrir quando entra em contato. São pessoas que têm uma deficiência, e essa deficiência, quando entrar em contato com alguma coisa do meio, a gente chama de, em caso da abelha, alergia. Reação alérgica. Alergia é uma deficiência exacerbada da resposta imunológica de uma pessoa. Então, isso é preocupante mesmo quando nós temos determinadas diversidades. Mas a culpa não é dela. Quem mandou a pessoa ser... Porque tem gente que pegou uma picada, pode fechar a glote. Opa! Entendeu? Essa é pior, né? Então... Temos que só um polo fica vermelho. Sim, dependendo do nível da deficiência. Gente, a alergia é uma deficiência. Essa alergia tem níveis. Tem gente que só fica com rostinhos. Isso não é só com abelha, com camarão, com amendoim. Milho. Com milho. A Sabrina. É mesmo. Nada com milho. Nada. Então, viu? E tem nível. Tem pessoa... O problema de determinada pessoa, esse nível está ligado a algum sistema. Se for com o sistema respiratório, ferrou. Olha uma deficiente. Não é só a abelha, não é só o milho, não é só o camarão. Leite. É uma deficiência. Só que isso aqui é perigoso porque, né, mexe com o sistema respiratório que é muito rápido. Um amendoim também fecha aqui. Outros são mais leves, como deficiência de leite. Então, o problema não é o animal. Rapaz, é verdade. Agora eu lembrei de uma situação. Talvez, porque meu filho foi picado e eu não sabia que ele era alérgico. E aí, quando ele foi picado, ele começou a ampola todinha, a gente já paramos na farmácia, já compramos um antialérgico. Aí não fechou, talvez, por causa disso, mas ele ficou todo, o médico falou assim, se não tivesse dando antialérgico, ele tinha, Deus o livre, né? População de um enxame, olha lá. Aí. Vamos lá, prof. Para um enxame de até 80 mil operárias... Dá uma agonia em mim. Tem uma rainha para você ver. E qual o zangão, professor? Professor, eu não entendi. De 0 a 400 é de 0 por quê? Porque quando a rainha já está fecundada, não precisa ter zangão mais. O zangão só tem essa função. Ou 400. Alguns
Ou até? Oi? Ou até 400? Pode ser menos? Pode ser, não tem nenhum. Pode ser que tenha 2, tenha 3, tenha 4. Você pode encontrar até 400. Mas por quê? São jovens, ainda não cruzaram, porque quando ele cruza, ele perde todo o aparelho reprodutor junto com o intestino, né? Então são jovens. Muitas vezes, o que os apicultores veem na natural, na caixa ali, a gente controla. É a gente que controla. É natural. O que acontece? Elas vão deixando uma quantidade de zangões que vão favorecer qualquer situação. O que tem observado é que quando uma colmeia está prestes a se separar, já tem que ter aqueles zangões ali, entendeu? Que vai junto com a nova delegação, vamos dizer assim, procurar novos lugares. Então, sempre, se um enxame tem uma quantidade de zangões, significa que ele pode estar em processo de separação. Entendeu? Entendi. Professor, se tiver 0 é porque a rainha já está fecundada. Perfeito. Se tiver alguns é porque já está... Ainda são jovens. É que tem um, aí sabe, um número que fala assim, ó, vão se separar. Legal. A rainha é a mãe de todos os indivíduos dessa colônia. Olha a diferença dela. É linda, né? Não, ó, a diferença, né, o abdômen chama a atenção, mas você vê o dorso. O dorso tem a diferença. Você vê a cabeça. Mais larga e ela... Começar a pensar, a gente vê muita diferença. Oi? Não tem muito pelo, né? Só tem na parte lateral. O dorso dela, o olho, a antena, a asa, que muitas vezes tem algumas que nem desenvolvem direito. Só existe uma rainha na colmeia que, para ser fecundada, realiza o voo no zupzião. Lembrar que a hierarquia de uma colmeia me lembra muito os castelos medievais, né? Só que no castelo quem manda é o rei, aqui não, quem manda é a rainha. E tem várias princesas, né? Mas nem todas vão sobreviver, porque a rainha está mandando. Mas tem que ter uma quantidade de princesinhas que são aqueles potenciais, aquelas ninfas, né? Aquelas jovens que poderão, no momento exato, se transformar numa rainha. A gente vai ver que isso está ligado diretamente com a nutrição delas. Então sempre tem que deixar ali, ó, lá, porque se uma morre, a outra tem que tomar, muito jovenzinha, o lugar da mamãe. Então sempre tem que estar ali o fluxo, né? Perfeito. A gente vai ver essas partes, pessoal. Hoje é uma aula introdutória. Agora, parte a gente vai ver depois. Gente, a rainha ela pode viver até 5 anos. No entanto, nas condições tropicais brasileiras, a sua vida útil é de aproximadamente 2 aninhos. Por que essa diferença? Tá? Bom. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas. Olha só, gente. Aqui, ó, a rainha. Ela vai se proliferar. Vai ali colocar os descendentes, né? Zangão fecunda. Perfeito. Fecundou, acabou a utilidade do cabra. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. As atividades vão obedecer a escala de trabalho, que normalmente ela está associada com a idade do indivíduo e ao desenvolvimento de suas glândulas. Olha que bonitinho, né? A gente vai ver, aí pode até tocar nas próximas lâminas, mas nós vamos ver que as operárias, essa glândula, o desenvolvimento da glândula, é como assim, também está relacionado com a nutrição dela, mas é assim, uma coisa, o que é operária? Tem umas que só faz a higiene do lado de fora da colmeia, a outra faz a higiene do lado de dentro. Aí dentro da colmeia tem setores, tem o setor do berçário, tem um setor que é do juvenil, tem um setor que já é para treinos, repasto, tem a operária que só vai fazer coleta do mel e tem os soldados. Então assim, essa glândula ela vai ter um desenvolvimento diferente de cada um. Tipo,
Cada um fez uma especialização. Só tem ensino fundamental, depois o outro só tem ensino médio e fundamental, o outro só tem uma especialização e sabe desenvolver aquela sua atividade. Então, a gente está relacionado também com o processo fisiológico. O que se importa, Dani? O que se importa, Tatá? Isso é muito importante porque, vamos lá, tá? O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo assim, um levantamento, né, geral da fisiologia. E também não é só fisiológico, é fisiológico porque ele está falando de glândulas, estamos falando de formato de abdômen, mas também de comportamento. E por que é importante a gente saber disso? Isso o que, professor? Que a operária, ela, dependendo do seu desenvolvimento, realizado pelas outras operárias, que aí são as enfermeirinhas, vamos falar assim, vai fazer uma operária ser higiênica, vai fazer limpeza, né? Vai fazer uma operária trabalhar no berçário, vai fazer uma operária trabalhar na coleta, vai fazer uma operária se transformar no soldado. Por que é importante saber isso, Tatá? Porque aí, isso é uma informação que a gente fala assim, ei, ela não está mais no mundo natural, ela está num sistema. Eu preciso fazer com que ela desenvolva guardiões? Não, eu sou o guardião dela. Então, ao invés de fazer guardiões, vamos fazer o quê? Operários que só vão coletar mel, coletar pólen, coletar produtos. Eles vão fazendo um autocontrole. Né? Por exemplo, vamos supor, em 100, eu tenho uma colmeia com 100, para a gente poder entender. 100. Dá 100, 25 é cada uma. 25 é de limpeza, 25 é de berçário. Eu vejo que é importante. Aí eu falo assim, peraí, 25 é para soldado e 25 é para coleta? Não, coloco 50 para coleta. Como é que elas fazem de forma natural? E eu posso intervir fazendo que não. Eu vou botar ela para coleta, não para ficar guardião. Guardião eu que proporciono. Sim. Isso faz o quê? É importante para quê? Porque quanto mais coleta, mais mel. Viu como é importante a gente saber essas informações? Com certeza, prof. Oh, meu Deus, olha a carinha dela. Feliz da vida! Feliz da vida! Professor, na vida, né? Tá bom, né? As operárias são denominadas faxineiras. Elas têm a função de limpar a colmeia, os depósitos de mel, as células de nascimento das abelhas operárias, rainhas e zangões. Elas fazem aquela faxina de sábado todo tempo. Volta para lá só um pouquinho. Professor, a gente vai entender isso aos passos. Por que é importante ter operária? A de limpeza, a faxineira. Tábita é uma das etapas da pecuária, a apicultura, que você não tem problema de sanidade. Exemplo, problema na pata que coisa legal, prof. Problema na pata do casco. Na pata do casco é boa, né? Pata e casco. Casco. Verminose, pelagem, né? Dermatite. Problema de dentição, a saúde do animal. Eu não tenho problema na apicultura porque essa bichinha fofa, ela faz um serviço que a gente chama de controle. Preventivo. Não é nem controle, é preventivo. Agora, professor, quando começa a acontecer algum probleminha? Fungo. Quando acontece algum probleminha bacteriano, aí já... isso é falha nela? Não. Sabe o que é? Aí sim, é o cuidado com o produto que está sendo levado lá para dentro. Algo está acontecendo no pólen eu pensei que fosse alguma coisa em relação à caixa mesmo. Mas também. Não, aí a caixa, aí é burrice. Burrice do carro. Falta de cuidado. Não, a caixa tá perfeito, Tábita. A caixa, a gente vai ter uma aula de orientação do material para utilizar para fazer a caixa apícola. Porque você tem que fazer um tratamento na caixa, você tem que ter um material que assegure a similaridade com a colmeia. Não pode ter esse erro.
Por exemplo, o estábulo, por exemplo, o galpão da suína, o galpão da avicultura é uma estrutura que vai propiciar qualidade. Então a gente tem que propiciar qualidade, não pode ter erro aqui, é humano. Agora, fora isso, mesmo no aviário, eu tendo a estrutura, a arquitetura do aviário perfeita, tem doença. Sim. Tem a vacina. A estrutura do aviário, da granja de suíno, está perfeita, mas não vai evitar. Eu sei. Agora, o problema é... Que está sendo trazido mesmo. Por quê? Entendi. Por causa que lá de doenças na parte vegetal pode estar... Tá doente. O sistema tá... Então, elas fazem o processo de prevenção. Elas só não conseguem alterar que tipo de prevenção de quê? Infelizmente, é do uso inadequado de inseticida. Esse é o negócio. Que pode matar lá. Isso não tem como. Então, não temos problema por causa disso. Perfeitamente, gostei. Os zangães são indivíduos machos da comunidade, não apresentam estrutura específica. Não apresentam estrutura específica. É porque a gente vai ver depois o que são essas estruturas específicas aí deles. Ele não tem um trabalho, ele não tem uma importância na dinâmica do fluxo daquela sociedade. Ah, tá. Por isso que pode dizer o zero, né? A sociedade vai viver sem ele. Só que a gente tem que parar assim, alguns apicultores não concordam com isso. Ele é a base, alguns falam, ele é a base, ele é o sustentáculo. Ele é o que vai possibilitar que toda essa estrutura hierárquica se mantenha, porque sem ele ela não fica grávida. Ele é a base. Outros pensam assim, não, sem ele não tem necessidade mesmo, para nada. O que na verdade acontece, o que a gente tem que entender é assim, ele faz a rainha estar grávida e manter aquela hierarquia toda, que é bem um pouco complexa. Mas é assim, é que na falta dele, mantém do mesmo jeito. Continua. Depois que ele fecunda aí... Então, por exemplo, Tatá, ela tem durabilidade de 2 anos e meio, ela tá 2, mas é uns 2 anos e meio. As que trabalham no setor de reprodução estão fazendo o quê? Quando já sabem que ela tá para morrer? Já estão preparando. Não, ele já tá lá. Alimentam o bichinho, ele se transforma em macho, e aí é zangão. Ele só tem uma função. A nova rainha que está sendo preparada, fecundar essa rainha acabou. Então mantém a dinâmica. Manter a dinâmica. A dinâmica não vai parar. Por isso que ele não tem estrutura que influencia naquela dinâmica. Mas ele tem uma importância. Olha só que legal. Agora a gente está mostrando aí para vocês um quadro falando sobre o desenvolvimento em cada etapa. Sabe o que me chama a atenção isso? Isso aí os nossos estudantes estão lendo. Eles estão vendo. Cara, o que me arrepia quando você olha para uma coisa e fala assim, cabra, eu fico imaginando os estudantes de agronomia, zootecnia, biólogos. Vamos fazer um levantamento para ter uma estatística, mensurar qual o tempo de eclosão, qual o tempo de desenvolvimento da larva, tempo de desenvolvimento da pupa. E até falar assim, tá pronta, que um é 15 dias, 20 dias e outro 24 dias, entendeu? Para estabelecer isso. Isso elas sabem instintivamente. E a gente não sabe. A gente tem que observar, vamos pegar a lista, começou a pegar aquela dali, ver, ela é uma operária. Quanto tempo o ovo da operária eclode? É igual para todos. Isso é uma importância, Tatá. E a gente não sabia disso. Para você interferir na reprodução, tu tem que saber disso. Imagina aqueles alunos para chegar aí. Como é que eles fizeram? Pegaram quantas colmeias tiveram que analisar e ver. Os 3, isso é uma média, 3 dias. Larva. A rainha larva, depois que eclodiu, ela fica numa situação de larva 3 dias. 5 dias, desculpa. Aí, 5 dias ela é larva, Tatá. Então, de 5 dias, ela tem o que mais? 7 dias de pulpa. Então, no 5º dia, ela tem que ser alimentada. Do 0 ao 5, ela tem que ser alimentada
porque ela vai se transformar em pupa para se transformar, metamorfosear uma rainha. Porque rainha e operária, depois que nascem, puf! Os 5 dias de larva, Tatá, são iguais. Larvário é igual, agora a pupa então, quer dizer, Tatá, que se eu sou do baixo clero e tu é do alto, e nós nascemos juntas, alguém pode falar, não, tira a Tabita e bota o Jefferson como rainha. Tá entendendo? Nós somos duas larvas. Não, nós temos o mesmo, mas você é de que bando? Olha que coisa. Tá entendendo? Isso acontece também. É uma estrutura muito grande, Tatá. Então, assim, quem vai definir quem que vai ser a rainha e quem não vai ser? Tu acha que eles não estudaram para ver por que escolher aquela? Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente for pegar. Por isso que isso é a estrutura da colmeia. Eu fico imaginando aquele pessoal que repartiu. Sabe que eles repartiram a colmeia no meio e foram tentar ver isso? Sabe por que fizeram? Não sei disso. Porque quando você faz a caixa, aqueles... Tem um que é só para a rainha, tem um que é só... Tem essa estrutura também. Isso não foi feito por acaso. Então, alguém levantou isso, alguém fez isso. Então, é muito importante a gente ver que o período de rainha para operária é a mesma. O que diferencia, Tatá? Uma pessoa que foi alimentada para rainha e uma pessoa que foi alimentada para operária, a rainha não precisa de tanto tempo para ficar em forma de pupa. A outra precisa. Agora, por que isso, Tatá? Comportamental. A urgência da importância de uma rainha para manter o quê? A demografia. Demografia populacional. Sim, demografia. Tem que botar ovo, tem que ter bastante abelha. Para quê? Para comprar o recurso, o quê? Mel. Agora já... O zangão, agora o zangão a gente vê ali, ó, 3, 6,5, 14, 24 dias. Nasce com... Quer dizer que 24 dias, ele tá... Esse 24 dias significa o quê? Tá apto para cruzar, igual borboleta. O inseto, né? Inseto tem fases, a borboleta é o último. Leva uma semana, 8 dias, morre. 24 dias ele está pronto. Operário é 20 dias. E uma rainha leva 15. Metade do mês, Tatá. Exatamente. Simbora. Tem muita informação. Existe uma glândula chamada glândula nasófila, ou glândula de cheiro, que é responsável pela agregação da família, pela manutenção. O que significa agregação de família, gente? Olha aqui, ó. Olha só, gente. Pensa aí, cada um de vocês. Você, menino. Menino. Você, menina. Você faz parte da sua família. Mas quem é a sua família? Tem a sua família. Mas seu tio é outra. Seu tio tem... Aqui, ó, Tabita. Família. Aí seu tio é a família do seu pai e tem uma família... São famílias. Está tudo dentro... Só que a nossa, cada um está na sua casa. Tá todo mundo na mesma colmeia. Sim. Com regiões diferentes. Cara, isso é um fuzuê. Elas têm... Desculpa, além da glândula nasófila, eles têm a glândula de veneno, né? Que atinge a maturidade aos 19 dias. E aí tem também a glândula serígena, que são 4, né, pares, vão secretar, então, a cera na construção dos favos. Para essa produção de 1 quilo de cera, é necessário apenas que as abelhas consumam em torno de 7 a 8 quilos de mel. Informação importante. Por quê, professor? Porque para elas produzir a estrutura da colmeia, tem que consumir o produto que a gente vende. Não é isso? É. E aí nós temos a caixa entomológica. Além da caixa entomológica, nós temos o processo de polinização, que é as instalações do apiário. Além desse processo de polinização, que são as extensões do apiário, nós temos também aí, pessoal, os instrumentos que são utilizados. Além dos instrumentos, o que é importante também é o indumentário. Galerinha, toda essa parte de instrumento, indumentário, nós vamos observar em nossas... Aqui, meu diretor! Nós vamos observar todo esse processo de indumentário, caixa, apiário, como faz o repasto floral, nas nossas próximas aulas, passo a passo. Aqui foi só a forma geral. Tchau, tchau, galera. Até a atividade.